E aí, bora aprender direito penal de maneira objetiva e prática, sem conversinha fiada? Eu sou o professor Rafael e nessa aula a gente vai falar de normas penais. É isso aí. As normas penais, elas podem ser incriminadoras ou não incriminadoras. As normas penais não incriminadoras são aquelas, como o próprio nome nos aduz, que não trazem condutas criminosas. São normas penais que são explicativas, vai explicar uma certa situação, o conceito, por exemplo, de maioridade penal. A gente sabe que no Brasil a maioridade penal é o indivíduo que tem mais de 18 anos. Elas podem ser permissivas, são normas penais que não criam crimes, mas que permitem algo. Por exemplo, você sabia que se você está aí tranquilo, assistindo sua televisão em um barzinho, tal, vem uma pessoa de lá com uma garrafa na sua direção e ela quer jogar essa garrafa em você, você pode pegar uma garrafa e jogar nessa pessoa. Por quê? Porque o direito penal ele te permite agir em legítima defesa, desde que existam ali as circunstâncias, por exemplo, um perigo atual ou iminente. Isso é uma norma penal permissiva. Mas a nossa ótica aqui para essa aula são as normas penais incriminadoras. Ou seja, são leis que vão tipificar condutas como criminosas. São leis que vão trazer um preceito primário. O que é preceito primário, professor? Vamos aqui comigo no artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal, ele traz como conduta matar alguém. Isso é o preceito primário. Esse é o mandamento legal do que a gente não pode fazer. É uma Bidgin, vai dizer que a interpretação é a contrário senso. Porque quando a gente olha o artigo 21, o preceito primário, que é onde a gente vê a conduta criminal, ele diz matar alguém. E o que é preceito secundário, professor? Quando a gente olha correspondente a essa conduta, eu tenho sempre uma pena. Observe, matar alguém é o preceito primário, o preceito secundário é pena de 6 a 20 anos. Isso no caso do homicídio simples. Beleza? Vamos para uma outra norma incriminadora, analisar o preceito primário e o preceito secundário. Olha aqui comigo o artigo 155 do Código Penal, o clássico furto, que vai dizer subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso é a conduta, é o que a gente não pode fazer, subtrair uma coisa que não é nossa. Mas se a gente faz isso, se a nossa conduta ela se amolda no que está ali previsto, taxado em lei, olha o que a gente vai ter como consequência o preceito secundário, uma pena que vai de 1 a 4 anos se for furto simples. Faz sentido? Então, toda norma penal incriminadora, ela tem uma conduta no seu preceito primário e uma pena correspondente no seu preceito secundário. Só que, vamos avançar um pouco mais. Existem normas penais que precisam ser complementadas. Porque quando a gente lê o preceito primário ou quando a gente lê o preceito secundário, tá faltando alguma coisa. Como assim, professor? Vem aqui comigo, vamos olhar a lei de drogas, lei 11.343 de 2006. Lá no seu artigo 33, ela diz que aquele que portar drogas, trazer consigo, guardar, emprestar, vender, expor à venda, droga. Se você ler aqui comigo, essa palavra droga é vaga, porque a gente vai na drogaria comprar droga. Mas as drogas que são vendidas na drogaria são drogas lícitas. A gente compra drogas
no mercado, cafeína, açúcar. Tudo isso são substâncias lícitas, ou seja, o que é droga para o preceito primário dessa norma penal incriminadora? Se você ainda não viu lá em fontes, a gente vai ver que a lei é quem cria o crime. Então, quando a gente está em uma norma penal incriminadora, que o seu preceito primário é vago, possivelmente esse preceito primário vai precisar ser complementado por outra fonte. Vamos imaginar no caso da lei de drogas. A lei de drogas, para que eu consiga identificar quais são as drogas que são proscritas, proibidas, eu preciso ir na portaria 344 da Anvisa, lá na lista F1 da Anvisa, e lá eu vou ter quais são as substâncias que são proibidas, o THC, a cocaína e outras. Então eu preciso do artigo 33, somado ao artigo 33, eu preciso da portaria 344 da Anvisa. Isso é o que a gente chama de norma penal em branco. Por quê? Porque o preceito primário dessa norma penal incriminadora precisa ser complementado por outro ato normativo. Vamos imaginar um outro exemplo? Vamos aqui para o Código Penal e lá a gente vai ter no artigo 237 o crime de casar-se com alguém sabendo do impedimento. Quando a gente lê, tá lá, olha aqui comigo. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento. Isso é o preceito primário, é a conduta, certo? Só que eu pergunto para você, o que seria esse impedimento? A gente não sabe. Eu preciso então do Código Civil. Lá no Código Civil, vem aqui comigo, olha esse artigo do Código Civil. Aqui eu vou então extrair quais são os impedimentos que vão gerar reflexo lá naquela legislação penal. Ou seja, só para a gente recapitular, a norma penal incriminadora, ela tem um preceito primário, uma conduta, e ela tem um preceito secundário, uma pena correspondente a essa conduta. Quando esse preceito primário precisa ser complementado, eu tenho uma norma penal em branco. No caso da lei de drogas, o que vai complementar o artigo 33 é uma portaria da Anvisa, ou seja, eu tenho uma norma penal em branco heterogênea. Por que heterogênea, professor? Porque eu estou utilizando um outro ato normativo que não uma lei, uma portaria, para complementar esse preceito primário, para que a gente consiga alcançar a finalidade da legislação. E no caso do impedimento, de você casar-se sabendo de um impedimento, eu vou então utilizar o Código Civil. Eu tenho uma norma penal em branco, homogênea. Por quê? Porque agora eu tenho Código Penal sendo complementado pelo Código Civil. Tá fazendo sentido? É uma norma penal em branco. Vamos finalizar aqui esse ponto. Norma penal em branco é uma norma penal incriminadora que precisa ser complementada no seu preceito primário. A sua conduta precisa de um complemento para que eu consiga alcançar a finalidade da lei. Essa complementação pode ser heterogênea, se vem de um outro tipo de norma, ou homogênea, se vem do mesmo, de um diploma legal igual. Código Civil, Direito Civil, tá certo? Por último, a gente, para finalizar aqui essa aula, vamos perceber que existem normas penais incompletas ou imperfeitas. Isso quer dizer que o preceito secundário,
Ou seja, a pena ela precisa ser complementada por outra norma. É bem parecido com a norma penal em branco, mas não vamos esquecer, a norma penal em branco, o complemento vem na conduta, no preceito primário. A norma penal imperfeita ou incompleta, o complemento vem no preceito secundário. Como assim? Se você olhar a lei que vai tipificar os crimes de genocídio, ela não traz, pós a conduta, uma pena. Ela diz assim: a pena para esse tipo penal é a mesma pena do artigo 121, parágrafo 2º. Ou seja, o crime de genocídio vai utilizar a pena do crime de homicídio. O preceito secundário, a pena correspondente ao crime de genocídio, eu utilizo o artigo 121 do Código Penal. A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula e vou te pedir, compartilhe aí o vídeo, manda para algum colega seu que quer aprender direito penal de maneira rápida e objetiva. Deixa de curtir aqui, deixar seu comentário e se você ainda não está inscrito, fique inscrito para você não ficar por fora de nenhuma novidade aqui do canal. Um grande abraço, até a próxima.